Em relação ao teletransporte, depois da consumação, Jesus fez isso. Ele apareceu várias vezes e desapareceu, sem abrir porta, sem bater em porta. Então, isso é nosso, isso é para nós. Amém, Paulo. Quando a gente quiser, vamos ter. Agora, isso é na nova dispensação, isso é no corpo de Cristo. Amém. Vai acontecer, eu creio nisso. Tá Também creio. Eu creio nisso, né? A nossa fé não pode ser limitada, né? Sim. Quando o irmão Didito falava isso, mas isso é para nós, né? Existe um período da primeira dispensação e da segunda dispensação. Então, lá em João, quando Jesus diz, está consumado, ele disse, ó, tudo foi feito, está pronto, né? Basta a gente pegar e querer. Em relação ao que Paulo Edson falou aí, esse texto me lembrou um professor que eu tive na faculdade, né? Ele não falava de ouvir, mas ele falava de ver. Então, na primeira aula, ele botou 8 microscópios lá, mandou cada um da turma olhar e escrever o que estava vendo. E ia dar nota por aquilo, né? Então, a gente olhava o microscópio, ninguém sabia o que era aquilo, né? Professor, eu não sei o que é isso. Ele disse, diga o que você está vendo, né? A gente botava, estou vendo uma bolinha vermelha se mexendo, e falava tudo isso, né? Então, saiu coisas absurdas lá, né? E na outra aula ele deu a lidazinha no que a gente escreveu, né? E guardou. Só vou guardar isso aqui. Na última aula dele do ano, a prova dele foi esses 8 microscópios. As mesmas imagens, né? Só que durante um ano a gente aprendeu a reconhecer aquelas imagens. Então, quando ele devolveu a prova da gente, devolveu a prova que a gente fez e a primeira que a gente falou, para a gente comparar. E ele disse o seguinte, você só vê aquilo que você conhece. Você só vê aquilo que você conhece. Então, quando a gente passou a conhecer as células, a gente passou a saber o que eram elas. E podia falar delas. Antes a gente nem conhecia, né? Então a gente falava qualquer coisa. Então a gente só vai escutar aquilo que a gente conhece. Então você só vai escutar ao Pai quando você conhecer o Pai. É o grilo. O índio conheceu o grilo, viu, porque ele conhecia. Era algo familiar dele. Então, quando Papai do Céu for nosso familiar, independente do barulho, onde a gente estiver, quando ele falar, a gente vai escutar. Isso é um treinamento, Paulo, como você falou. Eu acredito nisso, nesse treinamento, né? Então, lá eu botei até hoje no grupo, né? Esse treinamento a gente pode fazer com esse versículo lá de Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for puro, tudo que for justo, tudo que for amável e de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisto pensai. O que é que ele quer dizer aqui? Paulo quer dizer em Filipenses. Gente, depende de você querer, né? Se eu quero pensar no que é puro, no que é justo, isso vai ocupar o meu pensamento. Se eu não quero, não adianta a Bíblia falar, não adianta o irmão chegar para mim e dizer, seja puro, seja honesto, seja justo, porque muitas coisas do andar com Deus e dessa nova dispensação vai depender de nós, e não de Deus. Porque está consumado. Quando Jesus diz está consumado, quer dizer que está pronto, não tem mais o que fazer. É você querer tomar posse. Amém. Então é isso aí. Então, se eu quero, eu vou escutar a voz de Deus. Se eu quero, eu vou escutar os caminhos dele. Agora, isso tem que partir de mim, né? Quer dizer, ter fé e querer realmente, né? Porque muitas vezes a gente pode dizer, eu quero, eu aceito, eu levanto a mão, Jesus é meu Salvador, né? No outro dia o cara está na gandaia novamente. Por quê? Porque aquilo não foi verdadeiro, né? O querer tem que ser algo de dentro, verdadeiro, transformação, né? Conversão, se converter, é mudar de direção, né? É querer que os pensamentos sejam alinhados com a vontade do Pai. Aí as coisas vão acontecer, né?
Então, é muito interessante. Eu estava analisando o seguinte, que Jesus veio na primeira dispensação, na lei. Jesus veio na lei para trazer a graça. Então, quando ele veio, até a consumação, até o derramado de sangue, até a morte dele, ele estava na lei. Ele não estava na graça. Apesar dele ter vindo trazer a graça, trazer a nova dispensação. Então, muitas coisas que Jesus falou, ele falou baseado na lei. Mas a sua morte trouxe a graça. Eu até estava conversando com o Ronaldo, ele esteve aqui terça-feira. Parece que foi na terça aí. Passou aqui rapidinho, a gente conversou. E eu falei para ele, Ronaldo, a gente tem que estudar o período em que Jesus ressuscitou até a ascensão dele aos céus. Porque isso é a nova dispensação. É isso que ele fez. Ele não estava nesse período mais na lei. Somente na graça, somente na graça. Agora, até ele morrer, ele veio trazer a graça, mas estava na lei. É bem diferente isso aí. Se a gente tomar consciência disso, é algo extraordinário, né? Então, essa teletransporte dele foi na nova dispensação, na graça, depois de tudo consumado. E nós vamos fazer isso, viu? Eu creio nisso daí. Né? Tanto que os apóstolos experimentaram isso. Acho que foi Pedro, né? Que foi teletransportado para pregar. Filipe. Pregar para o eunuco, né? Estava lá e de repente já estava em outro canto. Né? Então, isso vai ser possível, sim. Né? Com certeza. Então, é isso. Creio que está consumado. Somos filhos. Né? Amém. Manifestos, talvez não, mas filhos, com certeza sim. Agora, essa manifestação vai acontecer quando realmente eu desejar isso de coração. Eu quero, Pai, ser um filho manifesto. Eu quero que meus pensamentos só ocupem coisas boas. Eu quero fazer a tua vontade. Agora, isso tem que ser verdadeiro. Querendo. Aí nós vamos ser manifestos. Vamos manifestar. Tem um texto que fala, pouco, né? Tem um texto que fala que nós seremos completos quando Cristo se manifestar, né? Então, quando ele se manifestar, né? Aí nós seremos completos e vamos vê-lo como ele é, né? Mas eu creio também que essa manifestação de Cristo não é a manifestação final, tá? Eu creio que Cristo vai se manifestar primeiro para o corpo, para depois se manifestar para o mundo. Amém. Tá? Tem um texto lá, se vocês quiserem ler, Hebreus 9, 28. É bem isso aí. Eu acho que aqui vai ter a nossa manifestação plena no corpo, né? E em Cristo. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, né, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém. Não fala para todos. Aparecerá aos que o esperam para a salvação. Né? Então, a segunda vez dele não é para todos. É para os filhos. É para o seu corpo. Né? É o que a gente falou semana passada, né? Que assim como vai se levantar o corpo de Cristo, vai se levantar também o corpo de iniquidade. E o corpo de iniquidade não vai se manifestar enquanto o corpo de Cristo não for manifesto. Né? Que Deus está segurando, está retardando a manifestação do mal para que os filhos se estabeleçam. E não tem como os filhos se estabelecerem sem o cabeça. Né? Então, quer dizer, quando Cristo voltar para os filhos, nós vamos estar plenos. Aí, com certeza, a gente vai estar com toda essa capacitação. Né? Vamos poder viajar no tempo, no espaço, né? Por quê? Deus é temporal, né? Então, essas dimensões, para nós não vai ser problema. Eu creio realmente nisso. Então, vamos ter esse livre acesso aí a vários lugares do mundo, né? Então, os filhos vão estar se relacionando, né? Entre si em todo o mundo, né? E não apenas, como eu falo assim, como nosso espírito está vivo, nosso espírito não morreu, né? O espírito de Paulo, Abraão, Isaac, Jacó, né? Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó não é Deus de mortos, é Deus de vivo. A questão da nuvem de testemunhas. Então, nós vamos poder também interagir com essa nuvem de testemunha, né? Porque são filhos também que, embora não vão estar aqui em carne, não vão estar atuando no nosso meio, mas vão estar interagindo com a gente, né? Em espírito, através desse corpo. Então, acho que vai ser uma manifestação plena aí que, com certeza, o Pai já está nos, né, preparando para isso. Né?
Sabe o que eu vejo, Paulo? É o seguinte, olha, esse grupinho aí que está reunido aqui, olha, são sete famílias aqui representadas, né? Uhum. Eu não tenho dúvidas que nós temos algo em comum no nosso coração, a busca pela verdade, né? A busca por isso que você falou, essa comunhão, né? Eu acho que já estamos formando o corpo de Cristo, né? Amém. Não sei que parte, mas ele já está aí formado. E a gente está se manifestando nisso aí, né? Eu até falei para a Ronaldo, a gente tem que começar a declarar agora, né? Tudo que foi feito pela palavra, por uma Amém. declaração, né? Haja luz, Uhum. haja separação das águas. Então a gente tem que começar a declarar e ver a manifestação disso acontecendo, né? E eu acho que nossos corações estão juntos nisso, Paulo, né? Amém. Não é à toa que no sábado à noite, um frio danado, né? Podia estar deitado e Eu sou bem, agasalhado, né? tomando um cafezinho. Estamos aqui reunidos, conversando, né? Então, isso já prova que temos um coração aberto e desejosos pela revelação do Pai, né? Amém. Por isso que ele vai trazer, pela essa manifestação, né? E Uhum. sermos esses filhos manifestos em corpo, né? Corpo de Amém. Cristo. Amém. Amém. É interessante ver que nesse texto que você leu, Paulo, fala do desejo de quem está esperando, né? Esperando pela salvação. O desejo, né? Uhum. Querer que isso aconteça. Salvação, corpo e alma, né? É, corpo e alma. Amém. Amém.